E aí, galera, hoje eu queria gravar também o meu primeiro vídeo, né, sobre é, de audiobook, que eu queria começar a fazer alguns audiobooks, né, que eu queria fazer, assim, uma leitura, assim, que não fosse aquela leitura que a pessoa só lê, assim, né, então, por isso que eu quero começar a gravar alguns audiobooks, porque eu, eu quero que as pessoas consigam, assim, estar dentro, né, da história mesmo, sentir na história mesmo, assim, né, e não que seja aquela leitura, assim, que é direta, assim, muito rápida. Então, vou fazer isso agora nesse vídeo. O, li, o livro chama Osho, Aprendendo a Silenciar a Mente, que é do Rajesh. E daí o primeiro capítulo dele chama O que é meditação? Dizer alguma coisa sobre meditação é uma contradição. Meditação é algo que você pode ter, que você pode ser, mas por sua própria natureza, não é possível dizer o que ela é. Ainda assim, diversos esforços foram feitos para falar sobre meditação. Se apenas um conhecimento fragmentado e parcial for possível a partir das tentativas, já é muito. Ainda que parcial, essa compreensão pode se tornar uma semente. Isso depende muito de como você ouvir. Se apenas escutar as palavras, sem prestar atenção, então nem mesmo um fragmento chegará até você. Mas se você ouvir atentamente, compreenderá. Escutar é mecânico. Qualquer animal que possua ouvidos consegue escutar. Ouvir e compreender, contudo, significa que, enquanto você está escutando, toda a sua atenção estará centrada nisso. Aquilo que for dito chegará até você. Sua mente não deve interferir. Ouça sem interpretar, sem preconceitos, sem interferência de outras coisas que estejam nesse momento, passando dentro de você, porque tudo isso é distorção. No cotidiano, você precisa apenas escutar, sem fazer mais nada, porque as coisas que escuta dizem respeito a objetos comuns. Se eu disser algo sobre a casa, a porta, a árvore, não é preciso ouvir com atenção. Estou falando sobre objetos comuns. Mas é preciso prestar atenção quando se fala sobre algo como meditação, pois ela não é um objeto, é sim um estado subjetivo. Você terá que estar alerta e atento para que alguma coisa possa chegar até você. Mesmo que seja apenas uma pequena compreensão, já será suficiente. Se essa compreensão for parar no lugar certo, no coração, crescerá por conta própria. Primeiro, tente entender a palavra meditação. Essa não é a palavra mais adequada para o estado que um verdadeiro aprendiz está procurando. Por isso quero falar a respeito de determinadas palavras. Em São Cristo, temos uma palavra especial para meditação: dhyana. Essa palavra não tem paralelo em nenhum outro idioma, não pode ser traduzida. Há 2 milhões de anos é dito que ela não pode ser traduzida pela simples razão que em nenhum outro idioma as pessoas experimentam o estado que ela denota. Por isso, em esses idiomas não possuem essa palavra. Uma palavra só é necessária quando há algo a ser dito, a ser designado. Em português, há 3 palavras próximas. A primeira é concentração. Tem muitos livros que foram escritos por pessoas muito bem intencionadas, mas eram pessoas que não experimentaram de fato a meditação.
usam a palavra concentração como se fosse Diana, mas Diana não é concentração. Concentração é o estado da mente, que significa que a mente está focada em um único ponto. Em geral, a mente está sempre se movendo. E quando ela se move, é difícil pensar apenas em um assunto. A concentração é necessária para fazer ciência, por exemplo. Não me surpreende que a ciência não tenha se desenvolvido no Oriente, pois lá a concentração nunca foi valorizada, por não ser necessária para a religião. Através da concentração, focando em um único ponto, é possível ir cada vez mais fundo em um objeto. É o que a ciência faz, descobre cada vez mais coisas sobre o mundo objetivo. Uma pessoa cuja mente está sempre nas nuvens não pode ser um cientista. Toda a arte de um cientista está em ser capaz de esquecer o mundo à sua volta e colocar toda a sua consciência em uma única coisa. É como concentrar raios solares através de uma lente. A concentração traz os raios do sol, as dispersos para um único ponto, criando energia suficiente para gerar fogo. A consciência tem essa mesma qualidade. Concentre. Você poderá penetrar cada vez mais fundo nos mistérios dos objetos. A concentração é sempre a restrição de sua consciência. Quanto mais restrita ela se torna, mais poderosa ela será. Mas isso não é religião. Muitas pessoas entenderam isso errado, não apenas no Ocidente, mas também no Oriente, e pensam que concentração é religião. Ela lhe dá enormes poderes, é fato, mas são poderes da mente. Segundo ponto. Meditação não é contemplação. Enquanto a concentração é direcionada para um único ponto, a contemplação é mais ampla. Se você está contemplando a beleza, há milhares de coisas belas, e você pode passar por cada uma delas. Você possui muitas experiências de beleza e pode contemplá-las todas. Você permanece sempre restrito ao assunto, e isso é contemplação. Não estar focado em um único ponto, com a concentração, mas restrito ao assunto. Você e sua mente se moverão dentro desse espaço. A ciência usa a concentração como seu método, a filosofia usa a contemplação. Na contemplação, você esquece tudo aquilo que não pertence ao assunto em questão. A contemplação é um tipo de sonho lógico, é algo raro. A filosofia depende da contemplação. Na filosofia, se alguns fragmentos dentro de um assunto necessitarem de um esforço mais concentrado, a concentração será usada. A filosofia é feita basicamente de contemplação, mas pode usar a concentração como ferramenta em alguns momentos. A religião, contudo, não pode usar a concentração. Também não pode usar a contemplação, porque a religião não diz respeito a um objeto. Não importa se o objeto estiver no mundo externo ou se o objeto for somente um pensamento, uma teoria, uma filosofia. Ainda assim, será um objeto. A religião diz respeito àquele que se concentra, àquele que contempla. Quem é ele? Você não pode se concentrar sobre ele. Quem irá concentrar-se sobre ele? Se ele é você. Impossível contemplá-lo, pois quem irá contemplar? Você não pode dividir-se em duas partes e colocar uma parte na frente de sua mente, enquanto a outra começa a contemplar. Não há qualquer possibilidade de dividir sua consciência em duas partes. E mesmo se houvesse essa possibilidade, repito, não há.
mas faço a suposição de que seja possível dividir sua consciência em dois, para poderes argumentar, enquanto aquele que contempla o outro é você. O outro não é você. O outro nunca é você. Em outras palavras, o objeto nunca é você. Você é, de forma irredutível, o sujeito. Não há como transformá-lo em um objeto. É como um espelho. O espelho pode refletir você. Pode refletir qualquer coisa que exista no mundo. Mas como fazer com que o espelho reflita a si mesmo? Você não pode colocar o espelho em frente a si mesmo, pois, se você fizer isso, ele não estará mais em sua posição original. O espelho não pode se espelhar a si mesmo. A consciência é exatamente um espelho. Você pode usá-la para concentrar-se sobre qualquer objeto. Pode usá-la para contemplar um assunto. A palavra meditação em português não é a palavra certa. Mas, como não há outra palavra, devemos usá-la até que Diana seja aceita na língua portuguesa, assim como foi aceita pelos chineses e pelos japoneses, pois a situação era a mesma nesses dois países. Há 2000 anos, quando os monges budistas entraram na China, tentaram encontrar uma palavra que pudesse traduzir a sua jhana. O Buda Gautama nunca usou sânscrito como sua língua. Usou uma língua que era usada pelo povo. Essa língua chamava-se Pali. O sânscrito era a língua dos sacerdotes, dos brahmanes, e uma das ideias essenciais, da revolução promovida por Buda era a de que os sacerdotes deveriam ser derrubados, pois não havia razão para sua existência. O homem pode conectar-se diretamente com a sua existência. Isso não deve ser feito através de um agente. Na verdade, não pode ser feito através de um mediador. Isso é fácil de ser compreendido. Você não pode amar seu parceiro através de um mediador. Você não pode dizer a alguém: olha, estou dando a você R$ 10, por favor. Vá lá e ame minha esposa por mim. O empregado não pode fazer isso. Ninguém pode fazer isso no seu lugar, só você mesmo. Caso contrário, os ricos não se preocupariam com esse assunto tão complexo. Eles têm muitos empregados, muito dinheiro, poderiam mandar os melhores empregados possíveis, mas por que se preocupariam pessoalmente com essa tarefa? Há coisas que você precisa fazer por si mesmo, dormir e comer, por exemplo. Como, então, um sacerdote, que nada mais é um empregado, poderia mediar o relacionamento entre você e a existência, ou Deus, ou a natureza, ou a verdade. Religião, portanto, não é contemplação, não é concentração, é meditação. Mas meditação precisa ser entendida como significado dhyana, porque a palavra meditação, em português, traz sempre uma conotação errônea. Vamos primeiro entender o que significa em português. Quando você diz que medita, pode perguntar sobre o que você está meditando. É preciso que haja um objeto. A própria palavra traz uma referência a um objeto. Dizer, estou meditando sobre a beleza, sobre a verdade, sobre Deus. Não se pode dizer apenas, estou meditando. A frase fica incompleta. Você tem que dizer que estou meditando. Esse é o problema. Dhyana significa eu estou em meditação. Não é o mesmo que eu estou meditando. Se formos traduzir ao pé da letra, o sentido de Dhyana seria eu sou meditação.
Buda usou Jana, a transformação de Jana em Pali. Buda usou a linguagem do povo como parte de sua revolução, porque disse ele, a religião precisa usar aquilo que é comum, a linguagem corrente, de forma que os sacerdotes não sejam mais necessários. As pessoas podem entender as escrituras, podem entender os sutras, podem entender o que estão fazendo. Sacerdotes não são necessários. O sacerdote é necessário porque usa a língua diferente que o povo não pode usar. E continua reforçando a ideia de que o sânscrito é a língua divina e nem todos têm permissão para lê-la. Através de Buda e de sua revolução, já chegou à China, onde tornou-se Chan. Como não tinha uma palavra própria, usaram Jana. Mas, em cada idioma, a pronúncia se altera, surgiu a Chan. Ao chegar no Japão, tornou-se Zen, mas ainda é a mesma palavra Jhana. Aqui estamos usando a palavra meditação no sentido de Jhana. Em português, é algo que a concentração é algo entre concentração e contemplação. A concentração é focada em um único ponto, enquanto a contemplação abrange uma área mais extensa e a meditação é um fragmento dessa área. Quando você está contemplando determinado assunto, há algumas coisas que necessitam de maior atenção. Então você medita. É isso que meditação significa em português. Concentração e contemplação são os dois polos. A meditação está exatamente no meio. Mas não vamos tomar a palavra em seu sentido usual. Estamos dando a ela um novo sentido. Meditação é sentar-se sem fazer nada, não usar seu corpo nem sua mente. Se você começar a fazer alguma coisa, ou você entrará em um estado contemplativo, ou estará concentrado, ou executará uma ação, de toda forma estará movendo-se para fora do seu centro. Quando você não estiver fazendo absolutamente nada, seja física ou mentalmente, ou qualquer outro nível, quando toda atividade houver cessado e você estiver apenas sendo, isso é meditação. Não é possível fazê-la, não é possível praticá-la. É preciso apenas compreendê-la. Sempre que você conseguir, pare todo o resto e encontre tempo para apenas ser. Pensar também é fazer. Concentrar-se também é fazer. Contemplação é fazer. Mesmo que seja um único momento em que você não esteja fazendo nada, esteja apenas em seu centro, completamente relaxado, isso é meditação. Quando se pegar o jeito, poderá ficar nesse estado por quanto tempo quiser. Com o tempo, poderá ficar nesse estado durante 24 horas do dia. Após ter experimentado esse estado de tranquilidade, então aos poucos você começará a fazer coisas mantendo-se alerta, que seu ser não seja perturbado. Essa é a segunda parte da meditação. Primeiro, aprender a simplesmente ser. Depois, aprender pequenas ações, limpar o chão, tomar banho, mas sempre mantendo-se no centro. Depois você poderá fazer coisas mais complexas, né? Por exemplo, estou me dirigindo a você, mas minha meditação não foi perturbada. Posso continuar falando, mas em meu centro não há sequer um ruído. Há apenas silêncio. Silêncio absoluto.
Então, a meditação não é contra a ação. Isso não significa que você tenha de fugir da vida. Você se torna o centro do ciclone. Sua vida continua e, na verdade, torna-se mais intensa, mais cheia de alegria, com maior clareza, mais divisão, mais visão e mais criatividade. Ainda assim, você está nas nuvens, um observador nas montanhas, apenas vendo o que ocorre ao seu redor. Você não é aquele que faz, mas sim o que observa. Todo o segredo da meditação está em tornar-se o observador. As ações continuam. Em seu nível, não há problemas. Você pode fazer coisas pequenas ou grandes. A única coisa que não lhe é permitida é perder seu centro. Essa percepção deve permanecer absolutamente límpida e imperturbável. A meditação é um fenômeno muito simples. A concentração é muito complicada. Concentração é muito complicada porque você precisa se esforçar. É cansativo. A contemplação é um pouco melhor porque você tem mais espaço para se mover. Você não está se movendo através de um pequeno buraco, que irá se tornar cada vez mais estreito, como nessa concentração. A concentração tem a visão de túnel. Você já reparou em um túnel? Visto de um lado, de onde você está olhando, ele é grande. Mas se o túnel tiver 3 quilômetros, outro lado será apenas uma luz redonda e pequena. Quanto maior o túnel, menor será o outro lado. Quanto mais brilhante for o cientista, maior será o túnel. Ele precisa focar, e focar é sempre algo tenso. A concentração não é natural para a mente. A mente gosta de vagabundear, de mover-se de uma coisa para outra. Está sempre excitada com novidades. Na concentração, a mente está quase aprisionada. Na contemplação, há mais espaço para explorar, para se mover, ainda assim é um espaço limitado. A meditação, ao meu ver, possui todo o espaço, a existência inteira à sua disposição. Você é o observador, pode observar toda a cena. Não é preciso esforço para se concentrar em uma coisa nem para contemplar. Você não está fazendo nada disso, está apenas observando. É um jeito, não é ciência, não é arte, não é trabalho, é jeito. Você precisa, então, brincar um pouco com a ideia. Sentado no banheiro, brinque com a ideia de que você não está fazendo nada. Um dia você se surpreenderá de tanto brincar com a ideia. Ela terá acontecido, pois é algo que está em sua natureza. Basta esperar o momento certo. E como você não pode saber qual será o momento certo, continue brincando com a ideia. Eu estou usando a palavra brincar porque sou uma pessoa pouco cícida e a minha verdade da religião não é sisuda. Continue brincando, aproveite o tempo livre. Confortavelmente deitado na cama, se o sono não vier, brinque com essa ideia. Por que se preocupar com o sono? Ele virá quando vier. Não há nada que você possa fazer a respeito. Você tem esse tempo, aproveite-o. Você não precisa sentar-se na posição de lótus. E em minha abordagem da meditação, não é preciso se torturar de forma alguma.
Se você gosta de sentar-se em posição de lótus, então faça isso. Mas os ocidentais que vão para a Índia levam 6 meses para aprender a posição de lótus e se torturam com isso. Acham que quando tiverem aprendido a posição de lótus, terão ganho algo. Toda a Índia sente-se em posição de lótus e ninguém jamais ganhou algo com isso. É apenas a maneira mais natural que eles têm para sentar-se. Em um país frio, é preciso sentar-se em uma cadeira para ficar longe do chão. Em um país quente, quem se importa com cadeiras? É possível sentar-se em qualquer lugar. Nenhuma postura especial é necessária. Nenhum tempo especial é necessário. As pessoas que pensam que há um momento especial, mas qualquer momento é bom para a meditação. Basta que você esteja relaxado e querendo se divertir. Se nada acontecer, não importa. Não se sinta mal por isso, pois garanto a você que algo acontecerá hoje, ou amanhã, ou em 3 meses, ou em 6 meses. Não vou criar nenhuma expectativa, porque isso se tornará uma tensão em sua mente. Pode acontecer em qualquer dia. Pode não acontecer, depende de quanto você estiver se divertindo. Sempre que você sentir-se relaxado, sempre que não estiver tenso, brinque com a ideia de meditação da forma que lhe expliquei. Fique em silêncio, centrado em si mesmo, e um dia algo acontecerá. Não é, há apenas 7 dias durante semanas, então algo poderá acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo ou no sábado. Não há como saber. Apenas aproveite a ideia e brinque com ela tantas vezes quanto for possível. Se nada acontecer, lembre-se, não estou lhe prometendo nada. Não há problema, você terá se divertido. Se brincou com essa ideia, fez uma tentativa. Dizem que devemos agarrar as oportunidades, pois eu digo o contrário. Continue aberto à meditação. E quando o momento chegar, quando você estiver realmente relaxado e aberto, a meditação irá agarrá-lo. Depois disso, não deixará mais. Não há como, então pense 2 vezes antes de entrar nesse jogo. Daí eu vou fazer vou parar por aqui, né, agora. Daí eu vou fazer um playlist que vai ter vários todos os capítulos desse livro. Tá? Esse é o primeiro capítulo, né, o que é a meditação. Daí o próximo vai ser a meditação, essa natureza.